Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo e falar um pouco a respeito daquilo que é importante para o seu negócio. Começa o programa de hoje trazendo uma entrevista que a Sara Kirchhoff fez nos nossos estúdios em São Paulo, na sede da BBM, na qual ela fala sobre soja certificada, sobre resultados de campo e como melhorar a situação na produção da oleaginosa. Veja. No ano de 2017, foram certificados cerca de 4 milhões de toneladas de soja no mundo, o que representa 900 mil toneladas a mais do que no ano anterior, em 2016. E quem faz essa certificação é a RTRS, uma sigla em inglês que em português quer dizer Associação Internacional de Soja Responsável. E quem está aqui comigo é Cid Sanches, que é economista e também consultor da associação. Cid Sanches, primeiramente seja bem-vindo ao SBA e eu queria que você começasse me respondendo quais são os critérios básicos aí para uma soja certificada. Legal, é um prazer estar aqui com vocês. Basicamente a gente tem 5 critérios que são os mais importantes para um produtor ter a certificação da soja responsável. Primeiro são as boas práticas empresariais, o seguimento a toda a legislação nacional de cada país onde ele atua. Lembrando que a certificação ela está presente no mundo todo, em vários países. Então, o primeiro aspecto, cumprir toda a legislação nacional. O segundo aspecto, o respeito e as boas qualidades de vida aos trabalhadores. Então, melhorando sempre, dando grandes perspectivas aos trabalhadores crescerem dentro da propriedade. O terceiro aspecto é a relação comunitária, com as comunidades ao entorno da propriedade. Como que o produtor ouve essas comunidades, como que essas comunidades são atendidas, os seus anseios são superados e, por vezes, até ter possibilidades de trabalho dentro dessa propriedade rural. O quarto aspecto é a parte do meio ambiente, né? Então, todos os aspectos relacionados ao meio ambiente, descarte de resíduos, lixos, a prática do desmatamento, que agora não é mais permitida, mesmo com o desmatamento legal, ela não é permitida mais dentro da certificação. E o quinto aspecto são as boas práticas agrícolas. Todas as práticas recomendadas, a aplicação correta dos defensivos, os fertilizantes, a rotação de culturas, o plantio direto, tudo isso é previsto na certificação da soja responsável. Cid, e tem alguns mercados que são mais exigentes e que pedem essa soja especificamente? Sim, com certeza. Isso começou com uma exigência basicamente no norte europeu, né? Então, eles que foram os países que começaram com essa exigência e começaram a comprar essa soja responsável. Isso foi se estendendo para outros países, né? Hoje, por exemplo, a gente teve em 2017 as primeiras compras da Ásia. A Ásia chegou a fazer as suas primeiras compras de soja responsável e também o engajamento novo da cadeia, por exemplo, do salmão, na salmão de exportação, basicamente nos países produtores no Chile e no Peru, onde que para o salmão ser exportado com um selo de exportação, um selo específico da cadeia do pescado, ele necessariamente precisa ser alimentado com ração de soja responsável, com ração de soja RTRS. E é interessante, porque às vezes a gente imagina esse tipo de mercado para produtos mais específicos e que tem uma produção menor, né? E a soja, como a gente pensa em grande quantidade, acaba sendo um nicho bem diferenciado, né? Exatamente, exatamente. A soja ela tem milhares e diversos usos, né, da soja, principalmente a ração animal, mas ração animal para diversos tipos de animais, né? Mas a gente tem também a produção direta para alguns alimentos que a gente consome no dia a dia, né? A própria maionese, vários outros alimentos, bebida de soja mesmo, são processados e usam soja em sua composição. Então, e as principais indústrias, as principais marcas estão engajadas para ter essa produção responsável, para ter esse fornecimento responsável e não correr risco na sua cadeia de suprimentos. Cid, a gente abriu a entrevista falando, né, que em 2017 foram 4 milhões de toneladas de soja certificada no mundo, um acréscimo bem significativo na comparação com 2016. E claro, 2018 ainda não terminou, mas como que vocês imaginam que vai terminar esse ano? O crescimento sempre está acontecendo. Os grupos de produtores, os produtores que são certificados, acabam espalhando isso para os seus vizinhos.
os seus vizinhos acabam ouvindo e querendo também ter essa certificação e vendo a possibilidade disso. Então, com isso, sempre há um crescimento no campo. Esse ano, talvez, o crescimento vai ser um pouco menor do que essa comparação 2016 para 2017. Quase 1 milhão de toneladas, quase né? 1 milhão de toneladas. Mas, com certeza, a gente deve chegar por volta de 4,5 milhões de toneladas nesse ano de 2018. E como é que está o Brasil posicionado aí dentro desse mercado especial? O Brasil, com certeza, já vem nos últimos 3 anos correspondendo a mais de 70% dessa soja certificada e deve continuar com isso também. Então, basicamente, quase 80% desse acréscimo é do Brasil mesmo. Cid, aí falando em números, especificamente assim nos custos da produção, enquanto que isso encarece a produção e quanto que o retorno também acaba ficando maior para o produtor, para o lado de dentro da porteira? O produtor sempre nos retrata que tem mais benefícios do que custo, porque ele tem uma melhor gestão da propriedade, ele consegue saber aonde tem alguns aspectos que podem ter mais risco para ele voltar a certificar no próximo ano, né? E o custo que o produtor tem, normalmente, porque as adequações daquela propriedade que ele precisa fazer para atender alguma legislação, se ele não fez ainda, ele deveria ter feito, né? Então, hoje, o único custo que seria extra para a certificação é a auditoria. Ele teria uma auditoria externa, onde tem um organismo internacional que vai na propriedade checar se ele está cumprindo com todos aqueles requisitos. Então ele só tem esse custo a mais dessa auditoria externa. E ele tem uma possibilidade de uma incorporação de benefício, além de benefícios de gestão, que nem eu falei, benefícios com uma venda melhor dessa produção e benefícios também bancários, benefícios com melhores obtenções de crédito e outras opções de financiamento na propriedade. E quais são especificamente as ferramentas aí que vocês vieram trabalhando ao longo desse ano? Sim, esse ano a gente trabalhou muito focado na demanda. Então a demanda vive muito tempo falando a dificuldade de se obter volumes maiores de soja, RTRS. Então a gente trabalhou algumas ferramentas para facilitar essa demanda, né? Um exemplo que eu posso citar é o chamado balanço de massa nacional, né? A gente já tinha um balanço de massa por unidades, por armazém, por unidades de esmagamento, por exemplo. Agora a gente consegue fazer isso num sistema nacional, dentro de um país. Então uma empresa que ela está presente nos 4 cantos do país, ela consegue colocar tudo dentro do mesmo sistema e de repente ela vai fazer a exportação por um canal só aquele canal que está desejando uma soja certificada. Então ela não tem que trazer tudo dos 4 cantos do país e porque ela está todo o seu sistema certificado, ela consegue, por esse sistema de contabilidade, levar essa soja por um local único, um canal único de exportação. Cid, para finalizar, até 2050 existe uma estimativa da FAO de se dobrar aí a produção de soja, né, para alimentar bem mais gente do que a gente tem hoje no mundo. É um desafio muito grande, o Brasil tem um papel importante nisso. Você acredita que a soja certificada, a soja responsável, represente quanto dessa fatia até lá? Olha, o que a gente ouve todos os anos, todas as conversas com empresas, até produtores, é que isso não volta, né? Nunca reduz. Então as exigências só aumentam, os consumidores, cada vez de algum nicho de mercado, de alguma outra fatia, de alguma outra localidade, acabam desejando, aquelas empresas acabam desejando, começam a fazer pequenos volumes e vão aumentando. Então todos nos falam que nunca isso deve diminuir, só aumentar. Então, se a produção de soja deve dobrar, né, eu acredito que a produção de soja responsável deve mais que dobrar, né, porque hoje ainda realmente é um nicho de mercado, 4 milhões de toneladas, né, no mundo todo. Se essa produção vai dobrar, eu acredito que a gente chegará facilmente a 10 milhões, 20 milhões de toneladas certificadas no mundo num curto espaço período de tempo. Tá certo, Cid. Obrigada pela sua participação aqui conosco. De nada, é um prazer. Esse foi então Cid Sanches, economista e também consultor da RTRS. E nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. E o Agricultura BR traz em destaque agora uma entrevista muito importante que foi feita com a economista-chefe da XP Investimento, Zaina Latif. Ela falou a respeito das perspectivas para o novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Confira. O país tem demonstrado um amadurecimento
E nós temos aí uma agenda econômica do próximo presidente que é de um compromisso com uma agenda liberal, compromisso com uma agenda de reformas. A questão é que entregar essas agendas não é fácil. A gente está falando de reformas constitucionais, a gente está falando de uma necessidade, portanto, de articulação no Congresso, muito diálogo com os vários segmentos da sociedade. A gente está falando de um processo que toma tempo, com idas e vindas, com ruídos. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o Brasil hoje sabe que precisa fazer reforma da Previdência. Esse tema está no debate público, que foi algo que o governo Temer direcionou, enfim, encaminhou muito bem no debate público. Mas agora precisa me entregar, né? E essa entrega de uma reforma da Previdência não pode ser qualquer uma, tem que ser uma reforma minimamente ambiciosa, não pode ser uma reforma muito tímida. É uma reforma que vai exigir essa capacidade política e essa informação a gente ainda não tem. Então, o meu alerta, né, a discussão nossa é o seguinte, hoje a gente tem um quadro de inflação baixa, um quadro de Selic baixa, mas que para que ele seja preservado a gente precisa ter uma reforma rápida e ambiciosa. A senhora tocou num assunto muito importante, que é a produtividade. A produtividade no Brasil, ela é muito baixa. A produtividade nossa, média, é 20, 25% da produtividade dos Estados Unidos e a gente apanha de países que são nossos concorrentes. O problema é que ela não é só baixa, mas ela está praticamente estagnada há décadas. Então, tivemos momentos de aumento da produtividade, na gestão Dilma a gente teve queda por conta de tantos equívocos de política econômica, mas o ponto aqui é que nós temos um país difícil, né? Um ambiente de negócios difícil, uma economia muito fechada, uma mão de obra com baixa qualidade, tudo isso reduz a nossa produtividade. A vida do empresário, você sabe, é difícil no Brasil, com tantas regras, complexidade de regras e mudanças a toda hora. Então, tudo isso faz a nossa produtividade ela se reduzir. Esse debate tem crescido nos últimos anos, quer dizer, esses diagnósticos do que precisa ser feito para aumentar a produtividade tem aumentado, né? Isso tem crescido. Você conversa com o pessoal do campo, o grande tema é isso, como aumentar a produtividade. Vale para a indústria, vale para serviços e também vale para a nossa agropecuária. Então, esse amadurecimento nesse debate, ele está acontecendo. De novo, não são reformas óbvias, não tem bala de prata, é uma sequência de reformas que tem que ser feitas. Algumas já foram entregues, a gente viu, por exemplo, reforma trabalhista, mas precisa acelerar, precisa realmente dar continuidade para preparar o país aí para o que a gente chama o fim do bônus demográfico. É um país que envelhece e que a gente precisa, portanto, aumentar a produtividade para compensar a menor disponibilidade de mão de obra no futuro. Uma última pergunta. De olho no mundo e depois olhando para o Brasil, ano que vem será um ano muito difícil? Olha, a cara não é das mais inspiradoras, né? Vamos dizer assim. A gente está vendo, a gente viu ao longo desse ano e parece que é um ciclo que ainda tem mais por vir. Difícil dizer o tamanho disso, mas enfim, a gente está vendo uma desaceleração do crescimento mundial e do comércio mundial. A impressão que dá, olhando a situação dos países, olhando, né, disputas comerciais, né, essa agenda mais protecionista, a China desacelerando, dá uma noção que tem mais desaceleração pela frente, né? Parece que a gente ainda vai ter ainda um período dessa arrumação, né, dessa desaceleração mundial. Isso não é uma boa notícia para países emergentes. Então, de novo, não é que seja um quadro grave, não é isso, mas é um quadro mais desafiador do que a gente tinha, por exemplo, ano passado, quando se falava de um crescimento, o comércio mundial ganhando força. Pois é, virou a maré, agora é um quadro mais desafiador. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que um sistema de inteligência artificial, já ouviu falar? Vai avaliar a qualidade de café. Daqui a pouco você vê este assunto aqui no Agricultura BR. Aproveite para mandar a sua foto, vídeo aqui para o programa. Vamos mostrar um pouco da sua produção por aqui. Você manda no 67996562266. Voltamos já!
Estamos de volta e para falar de café. Sabe por quê? A cadeia produtiva do café deve implementar nos próximos anos um sistema de inteligência artificial capaz de trazer a qualificação dos cafés produzidos no Brasil. Um assunto diferente, né? Até um pouco difícil, é por isso que nós vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa, Instrumentação, o Edinaldo José Ferreira, que fala um pouco a respeito de como que funciona esse sistema de inteligência artificial no café. E é por isso que eu pergunto para ele como que funciona esse novo procedimento, como é que funciona esse programa, Edinaldo? Vou falar um pouquinho sobre o sistema que nós desenvolvemos aqui na Embrapa Instrumentação de São Carlos. Esse sistema é um sistema inteligente para análise da qualidade do café torrado e moído. É um sistema que nós começamos a ideia dele originalmente iniciou em 2013 e nós submetemos um projeto de pesquisa ao consórcio Pesquisa Café. E nós geramos esse sistema que faz a análise da qualidade global do café a partir do pó. Portanto, ele é possível com o sistema que nós nominamos Coffee Class, é possível com esse sistema aferir a qualidade global do café sem ter que preparar uma bebida. Edinaldo, como é que é feita a análise pelo sistema? O sistema Coffee Class ele faz análise de imagens digitais, portanto ele trabalha com um microscópio digital. Esse sistema ele amplia a imagem e depois usando esse microscópio, ele usa um núcleo de inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial que reconhece os padrões de qualidade do café e correlaciona esses padrões de qualidade do café com os padrões atribuídos por um degustador ou por um provador de café. Então, o sistema faz basicamente a análise das imagens do pó de café e estabelece correlações com a aferição que seria realizada pelo degustador. E olha, uma pergunta que todo mundo quer saber: como que a qualidade do café é detectada? Vamos imaginar que quando a gente olha com uma luneta ou quando a gente busca informações de alguns astros, como por exemplo Marte, a gente sabe que Marte, por exemplo, é o chamado planeta vermelho. E por que ele é um planeta vermelho? Porque no solo de Marte nós temos a presença do óxido de ferro. E isso dá a característica de um solo avermelhado e, portanto, o que a gente vê é um planeta vermelho. O que eu quero dizer é o seguinte, que as informações de coloração estão ligadas à informação química, e quando a gente olha com um microscópio, isso também acontece. Então, quando a gente ilumina o café com a luz branca e adquire algumas informações de imagens que são ampliadas, nós temos informações que estão relacionadas tanto com a parte química do café como com a parte física. Apesar da torra, apesar de ter o efeito da torra que para o olho humano parece homogênea, quando nós colocamos em um microscópio que amplia a imagem e colocamos uma inteligência artificial que busca as nuances de coloração, nós encontramos informações dentro desse pó de café que deterioram ou não a qualidade. A partir dessas informações, nós estabelecemos correlações com a qualidade da bebida, que é atribuída pelo degustador. E isso isso permitiu que criássemos um sistema que interpreta o que está lá no pó e correlaciona com a qualidade que é aferida pelo degustador. Esse sistema, atualmente, ele produz um acerto, uma acurácia de 75%. E temos trabalhado intensamente para melhorar o desempenho desse sistema. Como essa tecnologia artificial impacta na produção? O sistema afeta diretamente na manutenção da qualidade do produto do café que a gente consome.
Então, eu costumo dizer o seguinte: se você compra um café e tem condições de testar aquele café, saber se ele é um café gourmet, principalmente os consumidores mais seletos que têm buscado o café especial ou chamado café gourmet, eles muitas vezes querem pagar por aquele produto e querem ter à mesa aquele produto como um gourmet. Então, a tecnologia afeta toda a cadeia de qualidade, né? Deve afetar toda a cadeia de qualidade, no sentido de assegurar a qualidade ou o padrão de qualidade, tanto para o consumidor, até mesmo para o produtor, que pode produzir um café de alta qualidade e ter segurança de que está vendendo para a sua cooperativa ou está vendendo diretamente para o consumidor um café que tem qualidade. Então, a tecnologia deve impactar no setor ou no nicho de qualidade da cadeia do café. Olha, como é que fica agora a função do degustador de café? O sistema ele é baseado em inteligência artificial. Esse é o grande diferencial do sistema, né? Por conta de que o microscópio que nós utilizamos é uma tecnologia comercial e que pode ser adquirida por qualquer um, inclusive por uma pessoa física comum. A internet, o mercado na internet disponibiliza essa tecnologia. Então, o que nós estamos derivando, de fato, é um sistema inteligente, é um sistema que trabalha que usa incorporado nele a inteligência artificial, que é algo que tem trazido muitas soluções ao agro, inclusive trouxe essa solução para o Coffee Class, e permite, então, que a gente faça essa aferição e que aprenda, mais do que isso, aprenda com o degustador. Muita gente me pergunta: Edinaldo, o degustador vai ser substituído? Não, esse é um sistema que vai apoiar o degustador. Nós precisamos do degustador, do provador de café, inclusive para ajudar a treinar a inteligência artificial que está embutida nesse software. Por último, quando que o Coffee Class vai chegar aos produtores? Nesse momento, o sistema foi desenvolvido para a aferição da qualidade, que é um problema importante da cadeia do café, mas a ideia é que nos próximos 4 anos, nós submetemos um outro projeto, né, estamos aguardando a resposta, é que para os próximos 4 anos a gente possa incluir outros atributos do café, como, por exemplo, a inserção de adulterantes no café, ou talvez até alguns contaminantes. Também temos a ideia de que a gente possa portar essa plataforma no futuro para celulares e tablets. Esse é o desmembramento que deve ser gerado nos próximos 4 anos de trabalho com esse sistema. E a Juliana Rezende nos traz um estudo muito interessante agora. Ela faz um balanço climático do ano de 2018. O ano de 2018 vai terminando já com muitas condições de mudança no tempo, principalmente em relação às condições climáticas. Começamos o ano de 2018 com a atuação do fenômeno Laninha, que é representado pelas águas do Oceano Pacífico Central resfriadas. Ao longo do ano, a água do Oceano Pacífico, principalmente em profundidade, começou a aquecer. Isso já trouxe indícios de que podíamos terminar o ano de 2018 e até começar o próximo ano já com indícios da ocorrência de um fenômeno El Niño. Ou seja, grandes mudanças no tempo, começando o ano com Laninha e terminando ainda com indícios de um El Niño. Por isso, a estação do verão, no comecinho do ano de 2018, entre janeiro até março, foi representada pela irregularidade das chuvas. É normal, nessa época do ano, que a gente tenha chuvas bastante abrangentes no país, por conta do calor e da umidade também, mas notamos ainda que a estação do verão de 2018 foi marcada por muita irregularidade. As imagens em laranja e vermelho do mapa representam desvios negativos, ou seja, choveu menos do que é normal para a época do ano na maior parte do país. Em alguns pontos, de forma bastante localizada, como é o caso do norte do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, pontos também da região norte, até interior do Nordeste, é que de forma bastante localizada e pontual, algumas cidades receberam chuva em excesso, ou seja, o que é mais do que o normal para a média no decorrer da estação do verão.
Agora, o outono ele já é marcado pela diminuição das chuvas em grande parte do país. É por isso que já podemos ver desvios negativos bastante expressivos em pontos da região sul, diminuição da chuva também na parte central brasileira. Aos poucos, a chuva começa a perder intensidade. Isso porque estamos entrando na fase mais seca, ou seja, tempo mais firme, sem instabilidades, ausência de nuvens carregadas. Por isso, é normal que já tenhamos diminuição da chuva. E com isso, acaba garantindo, então, anomalia negativa em relação ao acumulado de chuva de grande parte do país. Ainda desvios positivos em pontos da região norte, principalmente no extremo norte do país. Agora, durante a estação do inverno, a tendência é de diminuição das chuvas ainda. Só que em alguns pontos da região sul, a chuva acaba ocorrendo de forma mais regular, porque o inverno acaba sendo representado pela estação mais seca na parte central do país. Mas mesmo assim, durante o inverno, a tendência ainda é de chuva acima da média em alguns pontos do centro-sul. Isso porque tivemos a regularização e o retorno das chuvas de forma até um pouco mais antecipada. A primavera já começou com chuvas mais regulares em grande parte do centro-sul do país. Isso trouxe um cenário bastante otimista para a agricultura brasileira, porque pôde propiciar aos produtores começar o andamento do plantio da safra de verão na data mais adequada. Então, por isso, se olharmos a anomalia de chuva para toda a estação do inverno e até o comecinho da primavera, já tivemos desvios positivos em alguns pontos da parte central, região do Rio Grande do Sul, mas ainda algumas áreas do país apresentaram desvios negativos, como é o caso da faixa leste da região nordeste, muito normal para a época do ano, a chuva diminuindo por lá. E aí tivemos, então, o finalzinho do ano de 2018, principalmente no decorrer da estação da primavera até o momento. Tivemos aí chuva bastante regular em grande parte do país. Regularização das chuvas, então, trouxe um cenário muito otimista para os produtores e essa manutenção das instabilidades durante toda a primavera trouxe um cenário otimista para o desenvolvimento das lavouras de milho, de soja também de grande parte do país, onde podemos ver que os desvios de instabilidades, de acumulado de chuva na maior parte do país foi positivo. Por isso, então, o ano de 2018 foi marcado ainda por irregularidade das chuvas no início do ano, porque estávamos passando por uma fase de transição, saindo de uma fase de laninha, entrando para uma fase de aquecimento, dando indícios aí de que para os próximos meses ainda podemos ter a atuação de um El Niño no país. Então, a expectativa é de um final do ano de 2018, terminando com águas do Oceano Pacífico em aquecimento. E olha, o prazo final para o cadastro ambiental rural no estado de Mato Grosso encerra em dezembro. Você vê as informações na reportagem de Valdir Pacheco. O Sistema FAMATO alerta os produtores rurais de Mato Grosso para ficarem atentos ao prazo final, que é no dia 31 de dezembro, para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR. É vigência da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, APF. O registro do CAR é obrigatório, por isso os produtores devem declarar as informações ambientais de suas propriedades rurais. De acordo com os analistas do meio ambiente da FAMATO, esse é o primeiro passo para a regularização ambiental do imóvel e a obtenção de qualquer licença ambiental para o uso ou exploração dos recursos naturais da propriedade rural. Além disso, para financiamentos bancários é necessário apresentar o recibo do CAR. Para requerer o CAR em Mato Grosso, é necessário possuir o certificado digital. Além disso, para fazer a inscrição, o produtor não é obrigatório a contratar um responsável técnico. No entanto, mesmo sem essa obrigatoriedade, a FAMATO sugere aos produtores rurais que contratem um profissional para evitar erros e problemas futuros. O produtor que não fizer a inscrição no CAR até o dia 31 de dezembro perderá os benefícios do Código Florestal, de acordo com a Lei 12.651 de 2012, como, por exemplo, o direito de adesão ao Programa de Regularização Ambiental PRA, que traz diversas formas de regularizar os passivos ambientais do imóvel, reserva legal e APP. Além disso, o produtor pode ser autuado pelo órgão ambiental. A entidade explica que a EPF substitui provisoriamente a Licença Ambiental Única, LAU, para atividades de agricultura e pecuária extensiva ou semi-extensiva por um período de 2 anos. Embora seja uma autorização provisória, ela permite a regularização da atividade.
Portanto, a APF é exigida para todas as propriedades rurais que exercem a atividade agrícola ou pecuária, independentemente do seu tamanho. O formulário para a emissão da APF está disponível no portal da SEMA, endereço que aparece na sua tela, sema.mt.gov.br. E o seu preenchimento é de ato declaratório. E a autorização é expedida gratuitamente. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a seguir você vai ver que a produção de algodão agroecológico fortalece a agricultura familiar, é um dos assuntos de logo mais depois do intervalo, aqui na Agricultura BR. Estamos de volta e agora para falar como que o algodão agroecológico pode fortalecer a agricultura familiar. Para que isso aconteça, o Instituto C&A, em parceria com outras empresas e principalmente com a Embrapa Algodão, desenvolveu esse projeto que é muito interessante. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com a Luciana Pereira, ela que é gerente de matérias-primas do Instituto C&A e fala um pouco a respeito deste tema. Nós queremos saber, Luciana, primeiro um prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, mas queremos saber um pouco a respeito de como que funciona esse projeto. Olá! O projeto Algodão e Consórcios Ecológicos é uma iniciativa da Diaconia, em parceria com a Embrapa Algodão, com a Universidade Federal do Sergipe e com o Instituto C&A. E o principal objetivo é impulsionar a produção do algodão orgânico em 7 estados no semiárido brasileiro, por meio do fortalecimento da agricultura familiar e o fortalecimento dos organismos que trabalham com certificação nesses territórios. Luciana, como que funciona, ou qual é a diferença, melhor dizendo, do algodão agroecológico para o chamado comum? O algodão agroecológico, diferente do cultivo convencional do algodão, ele não utiliza produtos químicos e ele não utiliza sementes geneticamente modificadas. Então, todo um cuidado com o manejo do solo, com o uso racional dos recursos, com a condição de trabalho das pessoas envolvidas, com toda a comunidade que existe ao redor da produção, é levado em consideração. Além disso, o cultivo agroecológico ele é intercalado com outras culturas, com outros consórcios. Então, normalmente você tem o plantio do algodão, junto com o milho, com o feijão, com o gergelim. Então, é um consórcio de produções numa mesma área que olham para as questões sociais e ambientais com cuidado. Me chamou muita atenção o projeto, Luciana, porque ele também atua com um olhar social, é isso mesmo? Essa iniciativa, ela tem por objetivo fortalecer a produção, oferecer ferramentas de trabalho para os agricultores, capacitá-los com relação ao trabalho em grupo, fortalecer as OPACs, que são os organismos que trabalham com a certificação do pequeno produtor. Então, tem todo um olhar social voltado no sistema, na produção agroecológica e muito integrado ao meio ambiente, ao meio ambiente onde o agricultor, onde a tua família está inserida. Então, todo esse cuidado de organização social, de uso de recursos, de representatividade das mulheres na produção. Então, todo esse eixo social e ambiental, ele é considerado na produção agroecológica e fortalecida. É importante mencionar que o Instituto C&A ele tem por objetivo, ele tem por missão transformar a indústria da moda, tornar a indústria da moda uma força para o bem. E dentro do Instituto a gente tem o programa do algodão sustentável, que tem exatamente esse cuidado em olhar para a produção do algodão, que é uma matéria-prima, com um olhar social, um olhar ambiental, com um olhar inclusivo. Então, o programa do algodão sustentável, ele vem para fortalecer a produção da agricultura familiar, ele fortalece, ele impulsiona a produção do algodão orgânico, sustentável, que atende essas questões sociais e ambientais, e ele traz o setor, ele traz outros atores a estarem discutindo sobre esse tema que é extremamente importante para a gente tornar a indústria da moda uma força para o bem. Luciana, como são as etapas do projeto? O projeto foi lançado no dia 6 de novembro, em São Raimundo Nonato, no sul do estado do Piauí, e tinham aproximadamente 60, 70 pessoas participando,
e agricultores e agricultoras, organizações locais, representantes da Embrapa, da universidade. Então, foi um grande encontro e a gente teve a oportunidade, a Diaconia teve a oportunidade de explicar o projeto. Inicialmente, o projeto tem duração de 2 anos. A gente está trabalhando muito forte em 2 territórios, um na Serra da Capivara, no sul do estado do Piauí, e o outro na Serra do Araripe, no Pernambuco. Mas o projeto abarca, ele envolve, no total, 7 estados brasileiros, com organizações que atuam diretamente no semiárido brasileiro e que estão trabalhando com pequenos agricultores e agricultoras no interior, fortalecendo a produção da agricultura familiar, que é um eixo do projeto, por meio da produção agroecológica. Também, esse projeto também trabalha com os OPAC, que são os organismos responsáveis pela certificação orgânica dessa produção, e a gente tem um trabalho forte de gestão, de organização e de melhoria dos OPACs, nesses 7 estados que a gente está trabalhando, e tem todo um trabalho de fortalecimento das organizações envolvidas. Então, é uma iniciativa que fortalece a agricultura familiar, fortalece os organismos e fortalece as organizações que atuam nas regiões. Tem muita gente acompanhando o programa, Luciano. O produtor que se interessar, como é que ele faz para participar? A equipe da Diaconia está levantando os produtores e as produtoras que têm interesse em participar do projeto nesses territórios que eu mencionei. Até o final do ano, eles vão ter uma lista, e é um projeto que tem duração de 2 anos e com a vontade de que dê certo e que a gente possa continuar. Então, quem tiver interesse em participar, é importante procurar a equipe da Diaconia ou a equipe das organizações locais que estão trabalhando para conversar. Lembrando que o foco é pequeno produtor e produtora rural, são agricultura familiar, são pequenos produtores. E neste ano de 2018, a Embrapa Gado de Corte realizou uma série de dias de campos. Nós estivemos presentes em todos eles. Você vai conhecer agora um que tratou principalmente do sistema de integração, na reportagem de Kylie Rodrigues. A apresentação prática no experimento da unidade demonstra como o sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, se bem planejado, dá certo. Na área está sendo testados 6 sistemas de produção de forma contínua, em um experimento que completa em 2019 25 anos. Isso é uma forma de nós mostrarmos para os interessados nos sistemas integrados os aspectos de sustentabilidade, tanto da produção, como também principalmente da qualidade física, da qualidade do solo, tanto do ponto de vista físico, químico, como biológico do solo. Então, é extremamente importante que, numa instituição de pesquisa, por exemplo, a demonstração para os produtores, para os acadêmicos, da importância que os sistemas integrados têm nesses aspectos da estabilidade da produção e também da qualidade ambiental. Para os que querem implantar sistemas integrados, foram apresentados os requisitos básicos. São feitas comparações de 2 ou 3 diferentes sistemas integrados, com 4 anos de lavoura, 4 anos de pasto, 1 ano de lavoura, 3 anos de pasto, implantado solteiro, implantado com milho, comparados com um sistema contínuo, ou só de lavoura, ou os sistemas contínuos só de pasto, onde não tem lavoura, e onde você pode fazer essas observações. O pecuarista Nicanor é do sul do Pará. Está em busca de informações para implantar na propriedade o sistema ILPF. Na região de Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, no Pará, já tem a plantio de teca, a teca, o paricá e outras árvores já nativas da Amazônia. Mas ela é implantada justamente só na integração pecuária-floresta. A lavoura lá está entrando agora. Praticamente agora que a soja e milho está entrando lá. Então as informações técnicas e de plantio e tudo, praticamente a gente busca aqui na Embrapa. Kylie Rodrigues para o SBA. Produtores, técnicos, colegas, pessoal,
profissionais do agro, estamos convidando a todos para que nos dias 16, 17 e 18 de janeiro estejam presentes no Showtech 2019 em Maracaju, na Fundação MS, e junto conosco, com a Embrapa, venha discutir as tecnologias que estão aí para serem utilizadas pelo nosso setor rural aqui no estado. Eu converso com Tereza Cristina Corrêa da Costa, ministra agora da Agricultura, futura ministra, assume agora no ano de 2019, com uma série de desafios, Tereza. Tereza, prazer primeiramente recebê-la mais uma vez aqui no canal do Boi e agora na situação de ministra. Sempre conversamos na situação de deputada. Ainda não, ainda futura. Quase lá. Como secretária de Agricultura, como membro da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, mas agora como futura ministra. Hoje, quais são os principais desafios que você enxerga nessa pasta, nesse ministério, que está agora na formatação final? Bom, primeiro agradecer a vocês e sempre o carinho que o canal do Boi, enfim, a rede toda SBA me tratou, me deu sempre espaços aqui para a gente conversar. Então, dizer para você que a expectativa é grande. Primeiro porque o Ministério, ele mais que dobra de tamanho. É o Ministério da Agricultura, acrescido da agricultura familiar, da pesca, enfim, da parte fundiária. Tudo que tem transversalidade com a agricultura, ele está vindo para a pasta do Ministério da Agricultura. Então, é um ministério grande, robusto, mas também é um sonho, porque nós sempre dissemos a agricultura tem que ser uma só. Hoje nós temos a oportunidade, né, neste próximo governo, a partir de 1º de janeiro, de ter uma única agricultura. É muito contraditório você pensar agricultura familiar sem pensar empresarial e vice-versa, não é, Tereza? Não é contraditório, mas é que várias ações são as mesmas. Então, existe um sombreamento, né, e ações, e fica sempre uma divisão. O que esse governo quer? Ele quer que seja uma só agricultura, cada uma no seu tamanho, nas suas respectivas políticas públicas que tem que ter, mas que todo mundo seja produtor rural. Que todo mundo possa produzir, que todo mundo possa gerar renda, não só uma agricultura de subsistência, como ainda temos muito no Brasil, no pequeno produtor, nos assentamentos. Então, a ideia é trazer todo mundo para uma agricultura que dê certo, uma agricultura que tenha mercado e uma agricultura que traga mais renda para o pequeno produtor também. Em relação a esses produtores, primeiro ver quem tem uma pequena propriedade ou que é assentado como produtor rural. Esse é um fator também de ganho para esses profissionais, para essas pessoas. Em torno desse desafio, está se formando um ministério, né, como você disse, pega todas essas linhas de atuação, passa pela questão fundiária do país, vê isso de uma maneira talvez até mais crítica do que estava sendo feita antes, porque antes nós tínhamos um fator de insegurança muito forte no campo e acabava não tendo um plano a longo prazo. Essa questão de ver a agricultura e o país todo a longo prazo, pelo menos 10, 15 anos, isso é possível? Claro que é, e esse é o nosso objetivo, é perseguir um planejamento e sabendo onde nós queremos chegar. Então, o plano plurianual, que é feito no início de todos os governos e vai ser feito em abril do próximo ano, nós queremos já dar essa dimensão de longo prazo. Se não conseguirmos 10 anos, mas pelo menos 5, 6, enfim, o máximo que a gente puder, para uma política pública que o produtor rural ele possa se programar. Então, os investimentos, quando você tem um planejamento de longo prazo, fica muito mais fácil a tomada de posição, porque você sabe, olha, nós vamos crescer tantos %, nós vamos abrir mais áreas de produção, não é desmatar, porque fala em abrir mais área, existe né? Mas nós temos aí muitas áreas a serem incorporadas ao setor produtivo. Nós temos terras aí degradadas que precisam ser reincorporadas à produção. Enfim, então fazer
algumas políticas macro, políticas de Estado, não de governo, para que nós possamos pensar adiante. E lembrando sempre que o Brasil tem um desafio enorme, porque até 2050 o Brasil precisa alimentar uma população enorme de 1 bilhão, aumentar mais de 40% do que hoje nós alimentamos. Então, esse é o desafio para o nosso país, para os próximos anos, e nós precisamos, isso não dá para fazer de uma hora para outra, isso precisa ter planejamento, programação, para que a gente consiga chegar lá, né, daqui a alguns anos, produzindo o que o mundo espera do Brasil. Nós somos o único país que pode dar essa resposta o mais rápido possível, porque nós temos terra, nós temos água, nós temos gente e nós temos a tecnologia da agricultura tropical que só o Brasil tem. Tem o clima que ajuda muito nesses resultados. Tereza, em torno dessas questões que você coloca, de produção também de resultado, o país está encaminhando para 300 milhões de toneladas de produção por temporada. Entretanto, no entendimento dos produtores rurais, ontem mesmo conversava com alguns deles e também da imprensa especializada, nós temos vários entraves que são ligados a algumas licenças. Licenças ambientais, outros tipos de licença também que eventualmente passa todo o setor da produção rural ou quem precisa industrializar parte dessa produção. Hoje é possível pensar num caminho um pouco mais curto, menos burocratização para conseguir esses resultados? Esse é o nosso desafio e é o que o novo governo quer. O governo que ganhou a eleição e que se instala a partir de janeiro, né, do presidente Jair Bolsonaro, ele quer a simplificação, né, de todas as ações para que o empreendedorismo possa vencer e não a burocracia, né? Hoje, nós perdemos muito tempo, o Brasil aí num ranking de burocracia é o 100º, 62º, sei lá. Por quê? Porque nós aqui dificultamos tudo. E aí que a gente tem que ter uma clareza de que simplificar não quer dizer precarizar. E que hoje a gente vem ouvindo aí, às vezes da imprensa, vão acabar com as licenças. Não é isso, né? Mas nós podemos simplificar e não precarizar. Nós não vamos perder, nós temos legislações firmes sobre meio ambiente, nós temos legislação aí para todo gosto, mas nós não podemos mais causar esse entrave, e não é só para o produtor rural, é para a própria indústria, para o próprio comércio, enfim, nós amarramos o desenvolvimento do Brasil com essa desculpa de que se a gente não tiver todas essas caixinhas aí, esses carimbos, a gente não vai ter segurança para o cumprimento da lei. Ao contrário, quem não cumpre a lei deve ser punido. Mas nós não podemos partir do princípio que ninguém cumpre a lei, né? Nós temos o Código Florestal, vamos falar do que mais atinge o setor produtivo da agropecuária. Nós temos um Código Florestal que ninguém no mundo tem, só o Brasil extremamente tem. Moderno. Extremamente moderno, um código que traz segurança para a sociedade brasileira e para o mundo, que não paga nada por isso. Porque nós aqui estamos preservando, né? E o mundo está de olho em nós. Muita gente que não fez o seu dever de casa está cobrando aqui do Brasil o nosso dever, que nós fazemos muito bem. Tanto é que nós somos grandes produtores, segundo, primeiro, terceiro, de carnes, de grãos, exportamos grande parte da nossa produção para mais de 162 países e preservamos mais de 67% das nossas matas nativas, né? Tanto dentro da propriedade, que nós hoje preservamos aí mais de 25% dentro da propriedade privada e mais o restante de matas aí, de parques florestais, de APPs, enfim. Então, eu acho que o Brasil faz o seu dever de casa. O que nós precisamos? Tem gente que não faz. Quem não faz não pode ser considerado produtor rural. Esse aí é um desmatador, ele tem que sofrer e é uma minoria, as consequências da lei. Correto. Tereza, nós temos uma grande questão no Brasil, atinge todos os setores da economia, que é o fator logístico. No caso da produção agropecuária, de acordo com a CNT, isso pode atingir até 17%, em alguns casos, de alguns estados, chega até 20% do custo total de produção. É claro que esse é um problema mais
interno brasileiro, né? Atinge todo mundo. Como que o Ministério da Agricultura, na sua pasta, como ele pode atuar com essa questão que é tão determinante para o produtor rural? Bom, primeiro tendo uma... O que eu estou achando na transição do governo, o que é que eu estou achando muito bom? É que os ministérios, eles estão se comunicando. Eu acho que tem muita coisa feita no nosso país, tem muita coisa boa que aconteceu. O número de ministérios menores ajuda a ter essa comunicação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por quê? Porque o que nós temos, às vezes, é uma falta de comunicação entre os ministérios. Às vezes, nós estamos fazendo duas coisas em paralelo, quando nós podíamos estar fazendo juntos, né? Sem sombreamento, gastando menos. Então, eu acho que eu tenho muita esperança e que isso aí nós vamos conseguir melhorar essa comunicação interna para que os processos possam caminhar de maneira mais céleres e mais destravadas, né? A infraestrutura, vamos dizer, eu acho que o Ministério da Infraestrutura, ele é fundamental, esse alinhamento com a agricultura. Por quê? Eu acho que a agricultura tem que participar das decisões, das prioridades que o Ministério de Infraestrutura vai dar aos investimentos. Então, por exemplo, nós temos a 163, que é um gargalo hoje, aqui no nosso estado não tanto, mas lá no Mato Grosso, terrível, né? Porque nós estamos vendo aí caminhões atolados, parados, e essa BR-163 precisa ter uma resolução. Então, ela é prioridade, o Ministério da Infraestrutura tem que entender que ali nós temos muitas riquezas, a produção sai e que aquilo tem que estar na lista de prioridades do Ministério para ter uma resolução, ou para atrair um investimento externo, ou fazer uma PPP, enfim, alguma saída tem que ter para aquilo. Nós temos ferrovias importantíssimas para o escoamento dos nossos grãos, ferrogrão lá em cima. Aqui nós temos a malha oeste, que está aí toda desativada, que nós precisamos dar uma solução que passa aqui, que vem da Bolívia até o Porto Santos. Enfim, nós temos coisas muito importantes no centro-oeste, no sudeste, no sul e no norte, para que a gente possa priorizar a nossa produção e baixar esses custos que chegam até 24% da nossa produção. Isso vai para o lixo. Enquanto nós temos os Estados Unidos, a Argentina, outros países que são nossos competidores, que esse custo é muito mais baixo do que esse nosso custo do Brasil por causa da logística. São muito eficientes. Será que está longe de sonhar com o Brasil conseguindo, principalmente no centro-oeste, escoar parte da sua produção, da sua safra, pelos rios, já que temos tanto os rios em condições? Acho que não, acho que se a vontade política é destravar, aí entra o problema das licenças, né? Nós temos que destravar essas licenças para que o investidor chegue e possa fazer com que as coisas caminhem de maneira mais rápida, mais tranquila, e não perder 2, 3 anos aí, porque o investidor vai embora, ele leva o dinheiro embora. Ninguém fica com um dinheiro parado para um investimento esperando 2, 3 anos para que essas licenças saiam, principalmente o dinheiro de fora. Eu acredito que a segurança jurídica, que é uma das metas desse governo, buscar nas mais diversas áreas, eu acho que deve também facilitar muito a entrada de capital externo. Passa a ser atraente o país. Passa a ser atraente para poder investir, principalmente nesses grandes investimentos, que é onde falta recursos para nós aqui no Brasil. Tereza, você citou Estados Unidos e Argentina, são países mais competitivos sobre o ponto de vista logístico. Como é que fica a relação do Brasil dentro da agricultura, dentro da pecuária, principalmente com os países aqui do Mercosul, Argentina, Paraguai, entre outros? Nós estávamos até comentando, antes de começar a entrevista, a respeito da entrada de produtos lácteos de países do Mercosul. No caso, vem basicamente do Uruguai e da Argentina. Paraguai também, eventualmente, coloca algum produto aqui no país. Como é que fica isso? Isso afeta um pouco, de certo modo, a competitividade do setor aqui no Brasil? Com certeza. Hoje nós temos aí 2 setores muito afetados, que é o arroz, que quase desapareceu, né? E temos agora o leite numa crise das piores dos últimos tempos. Essa semana eu tratei diversas vezes desse assunto lá em Brasília, como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, conversando com diversas entidades, conversando lá no Ministério da Agricultura, conversei com o embaixador argentino. Eles ficaram muito preocupados porque eu fiz uma fala, né? E agora eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo.
que o Mercosul, né, ele tinha que ser revisto. Quando a gente fala isso, não é que nós queremos acabar com o Mercosul, não é isso. O Mercosul ele tem uma utilidade grande, mas ele precisa cumprir o seu papel. E ele, há 30 anos, né, que ele foi criado, nós precisamos hoje, algumas coisas precisam ser revistas. Então, nós não podemos ter cota, mas nós não podemos também deixar que o Uruguai e a Argentina inundem o nosso país com leite em pó, né? Principalmente no momento da safra brasileira. A hora que nós temos chuva, que o pasto vem, que principalmente o pequeno produtor, porque o leite para o Brasil, ele não é só um segmento importante economicamente, ele é importante também socialmente, né? E o que tem acontecido? Volta e meia, no começo da safra, entra essa grande quantidade de leite em pó para ser reidratada aqui dentro, né? E isso derruba o preço lá para baixo, os produtores ficam tendo que entregar o seu leite abaixo do preço de custo, e aí você desmonta todo um setor. Hoje a crise é gravíssima, nós precisamos sentar com a Argentina, sentar com o Uruguai, né, rever esses pontos. Por quê? Porque senão realmente a gente vai ter problemas, e aí eu volto a dizer, nós não podemos, nós temos que olhar internamente. É muito importante achar soluções conjuntas. De repente, sentar com a Argentina, que é um grande produtor de lácteos, e exportar juntamente, fazer um acordo bilateral, mas nós temos que achar alguma solução e exportarmos grandes quantidades para outros países, para fora, né? Mas não deixar que matem o nosso pequeno produtor. Ou rever o Mercosul, realmente sentar na mesa, e se isso não for possível, a gente vai ter que olhar de maneira diferente esse nosso acordo aí, porque nós não podemos deixar o nosso produtor morrer aqui no Brasil. Tereza, você falou do Mercosul, China, nosso principal parceiro comercial, principalmente quando se fala da agropecuária. Hoje ele é o maior importador de carne bovina do Brasil, é disparado o maior importador de soja, tem uma acúmula aí de quase 70 milhões de toneladas em 11 meses. Claro que teve uma questão com os Estados Unidos, mas é o nosso grande parceiro, entre outros produtos. Nós temos alguns entraves em relação à carne de frango, parece que está se caminhando para uma solução. Como tratar com um parceiro como esse, comercial, que é tão importante para o produto agropecuário brasileiro? Como é que ele se encaixa nesse novo ministério? Eu acho que ele vai ser sempre um grande parceiro, porque a China tem aí 300 milhões de pessoas entrando para a classe média, né? Porque lá eles fazem, tanta gente que eles têm um planejamento para as pessoas, né? Então, eu tive com o embaixador chinês, tive com uma delegação da Embaixada da China, que me procurou logo após a minha indicação, e tivemos uma conversa ampla, aberta. Nós queremos continuar sendo grandes parceiros da China. Por quê? Porque nós podemos oferecer a matéria-prima que eles precisam, que é alimento, que é produção de alimentos. E agora, nós temos que abrir outros mercados, nós não podemos ficar focados só na China, enfim, nós temos aí Indonésia, que tem muita gente, que o nosso mercado ainda é incipiente. Nós temos outros mercados na Ásia e também no mundo árabe que são importantíssimos para o Brasil, tanto na venda de carnes, quanto na venda de grãos. Tá certo, Tereza. Para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse com o produtor rural brasileiro agora sobre o que ele pode esperar, o que ele pode sentir desse novo Ministério da Agricultura, claro, do novo governo como um todo, mas principalmente desse novo Ministério a partir de 2019. Bom, primeiro, o meu empenho total e da minha equipe, né, para fazer... O Ministério da Agricultura é um ministério muito bom. O ministro Blairo Maggi, que sai agora, ele deixa o ministério... que andou para frente, não é um ministério que nós vamos achar destruído, é um ministério que fez muito, mas eu acho que nós podemos fazer muito mais. Agora, com essa nova perspectiva da simplificação, da desburocratização, vamos pensar muito na defesa, que hoje ela é um tendão de Aquiles para algumas áreas aí, de carnes principalmente. Nós precisamos fazer reuniões e dar responsabilidades para cada um, dar responsabilidade para a empresa e também para o governo. E caminharmos juntos para entregar
o produto da melhor qualidade que nós sabemos fazer, com muita segurança, tanto para o consumidor interno quanto para o consumidor externo. Nós temos aí a pequena agricultura, que vai estar junto, nós temos o problema fundiário, que também a gente quer resolver, porque você não consegue dar crédito no Nordeste quando você não tem a parte fundiária resolvida, porque com a posse você não consegue pegar dinheiro no banco, um crédito que é o crédito adequado ao produtor. Com juros melhores. Com juros melhores. Então, a gente precisa também pôr o dedo nessa ferida e resolver o problema fundiário no Pará, o problema fundiário no Mato Piba. Aqui no nosso estado é menos, no próprio Mato Grosso, que já avançou muito, mas ainda tem muita coisa a ser feita pela sua dimensão. Enfim, eu acho que o que pode esperar desse ministério é um ministério grande, mas que nós vamos tentar fazer ele leve. Tá certo, Tereza. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Sucesso no Ministério. Muito obrigada. E daqui a pouco eu vou falar a respeito de Showtech que acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro. Estaremos lá, Agricultura BR, todas as suas edições ao vivo, saindo direto de Maracaju, nesta que é a primeira feira tecnológica, né, do circuito aqui do Brasil. Daqui a pouco tem algumas das novidades que serão lançadas. Fique conosco. Showtech 2019. O Canal do Boi é a emissora oficial. Todas as edições do Agricultura BR entre os dias 16 e 18 vão acontecer por lá. Vamos acompanhar e também promover painéis de discussão que são fundamentais para o desenvolvimento do setor do agronegócio em todo o país. E olha, você vai acompanhar agora na reportagem de Kaili Rodrigues, na entrevista que ela faz com um dos representantes do governo do Mato Grosso do Sul, nosso amigo Rogério Beretta, como que deve acontecer essa edição da Showtech. Futuro do agro, gestão, sucessão familiar, entre outros assuntos, serão abordados no Showtech 2019. Eu estou com o Rogério Beretta, que é superintendente da Semagro, e a secretaria também estará participando do Showtech. Como que vai ser essa participação, Rogério? Bom, a secretaria, a Semagro, participa tradicionalmente do Showtech, já que é uma das principais feiras do agronegócio em Mato Grosso do Sul. E a participação da secretaria é com stand institucional, onde a gente apresenta todos os projetos que a secretaria desenvolve e executa no atendimento das demandas do agro. E é uma oportunidade também onde a secretaria abre espaço para a agricultura familiar levar produtos da agricultura familiar para exposição e venda no local. A agricultura familiar tem crescido aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A agricultura familiar tem crescido, nós temos trabalhado bastante no desenvolvimento de uma estrutura associativa e cooperativa na agricultura familiar, justamente para fortalecê-los com esse desenvolvimento da gestão, da inserção nas cadeias produtivas do leite, da representação da agricultura familiar nas chamadas públicas para a compra de merenda escolar. Então a Secretaria tem dado um apoio muito importante também para o desenvolvimento da agricultura familiar. Superintendente, o apoio do governo reforça o papel do Estado como indutor do desenvolvimento no agronegócio? Perfeitamente, o papel do Estado é esse, o papel do Estado é prover condições mínimas necessárias e condições estratégicas para o desenvolvimento. Então nós executamos várias ações estratégicas, ações de zoneamento agroecológico, ações de zoneamento ecológico-econômico. Nós estamos trabalhando na ampliação da nossa rede de estações meteorológicas e nós também trabalhamos no apoio a feiras estratégicas. E o Showtech é uma feira estratégica para o desenvolvimento agro no Mato Grosso do Sul. Obrigada, superintendente, pelas suas informações. Detalhes importantes de assuntos que serão tratados no Showtech 2019. Kaili Rodrigues para o SBA.
Olá, eu sou o Paulo César, gerente da AgriCase aqui de Maracaju. Nós vamos estar presentes lá no Showtech 2019 e estaremos trazendo algumas novidades para o nosso amigo produtor. Estaremos com um stand preparado para todo o produtor da região, não somente de Maracaju, mas também de todo o estado e fora do estado, para estar presente, participando e tirando todas as suas dúvidas. Nós vamos estar com a equipe preparada lá para poder atender o pessoal e servir da melhor maneira possível. Vem para o Showtech, pessoal! Essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que nós nos vemos nas próximas edições. Aproveito para desejar a você uma ótima tarde e lembrar para você o seguinte: este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!